Silêncio. O que essa palavra significa para você? Para uns, o silêncio é sinal de fraqueza. Para outros, é sinal de solidão. Mas para a sabedoria, o silêncio é o seu confidente. Eu sou Camila Roberta e esse é o meu canal Chamados por Deus. Deixa o teu like, se inscreve no meu canal e vem comigo. Hoje aprenderemos a importância do silêncio. A paz do Senhor. Esta é a segunda parte do vídeo Em Busca da Sabedoria. Para você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu deixarei o link do primeiro vídeo na descrição desse vídeo. É importante você assistir os dois vídeos, porque um complementa o outro, certo? Hoje nós falaremos sobre a importância do silêncio. O silêncio, ele é o confidente da sabedoria. Você que acompanhou o primeiro vídeo, que tem buscado a Deus em oração com o coração quebrantado, com o espírito humilde, temendo ao Senhor e está buscando a sabedoria. Sente que está no caminho certo, mas agora chega a adversidade. É algo que você não esperava. Você foi surpreendido pela adversidade, foi afrontado por alguém, humilhado, ferido. E agora o que fazer? Você busca a sabedoria, mas não sente se está sendo sábio o suficiente para responder nesse momento? Eu quero te dizer que você está buscando a sabedoria, mas tem algo que você não sabe. Que quando buscamos a sabedoria, ela já está mais perto do que imagina. E nesse momento de adversidade, a sabedoria ela está te olhando. Você já teve um momento de percepção de que achou que alguém estava te olhando, você procurou e não viu ninguém? Na verdade, você não olhou direito. Talvez a tristeza, a angústia, a adversidade te cegou e você não viu que era a sabedoria que estava te olhando. E ela estava soprando: silêncio, eu estou aqui. Silêncio para alguns é sinal de fraqueza, mas o nosso Jesus, ele deixou exemplos firmes de que o silêncio é importante. Jesus foi esbofeteado, foi cuspido, foi afrontado e perguntaram a eles: tu és mesmo o Filho de Deus? E Jesus ele fez silêncio nesse momento. Silêncio nesse momento, porque o silêncio é o seu confidente. Vamos ler aqui um versículo base em Provérbios, capítulo 13 e o versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Esse versículo ele fala muito forte ao meu coração. E eu vou te dar um exemplo verdadeiro que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu estava num culto e esse culto foi uma bênção. Olha, eu nunca participei de um culto tão abençoado como aquele até então. E eu voltava daquele culto onde Deus tinha usado os seus servos, na palavra, no louvor, Deus tinha me usado e foi aquela maravilha. E quando eu cheguei em casa, tinha duas pessoas que são praticamente da minha família, duas pessoas que eu amo muito. E eu começo a falar sobre aquele culto àquelas pessoas. Uma delas se mostra muito interessada, mas a outra, por algum motivo do qual eu não sei, ela não está gostando muito da conversa. E quando eu vou contando o desenrolar daquele culto, aquela pessoa ela começa a proferir algumas palavras que vêm a me incomodar. Mas eu estou tão alegre com o culto que eu não dou ouvidos ao que ela diz. Mas aquilo se tornou tão consistente que chegou um momento que eu não aguentei. E eu não conservei a minha boca. Eu abri a minha boca e proferi uma palavra contra aquela pessoa que muito magoou ela e me magoou também. Então eu perguntei: você está com demônio? E naquele momento eu senti a dor daquela pessoa. A pessoa se sentiu plenamente machucada e eu vi isso nos olhos dela. E eu também automaticamente me machuquei. E o ambiente ficou totalmente constrangedor. E tudo ali se acabou, né? Eu senti que eu tinha jogado fora todas as bênçãos que eu tinha recebido naquele culto. E quando cada um vai para sua casa, eu ainda pedi perdão
aquela pessoa na qual eu aferi. Naquele momento eu sei que ela não me perdoou. Ela só fez silêncio e foi embora. Aquela noite foi terrível para mim. Eu não conseguia dormir. Eu orava, eu chorava, eu cantava, eu lia a Bíblia e não tinha sono para dormir. Foi uma noite de tormento. E quando foi 5 horas da manhã, o Senhor, ele falou comigo. Pois é. O Senhor me deu uma palavra que me trouxe uma tranquilidade extrema. Mas se tem algo que eu adquiri na minha vida, é me responsabilizar pelos meus feitos. E por mais que Deus me trouxesse alívio, eu sabia que eu tinha responsabilidade por aquele momento. Porque se eu tivesse guardado a minha língua, se eu tivesse usado a humildade naquele momento, talvez eu sentisse que havia algo de errado com aquela pessoa. E talvez eu tivesse ganhado a sua alma naquela noite. Mas não, eu aferi, perdi a oportunidade de ganhá-la e ainda acabei me perturbando. Mas Deus é tão fiel que me deu outra oportunidade. E isso foi uma das lições que eu aprendi. Graças a Deus eu tenho essa pessoa na minha vida, né? Ela me perdoou e hoje somos muito amigos, né? E estamos bem. Eu louvo a Deus por isso. É sábio da nossa parte conter as nossas palavras, em especial quando somos provocados. Isso se chama discrição e discernimento. A palavra aí refletida dada numa situação provadora pode resultar em palavras duras, pela qual mais tarde pode nos trazer arrependimento. É necessário refletir antes de falar. E para isso acontecer, é necessário ter sabedoria, é necessário ouvir a sabedoria. A palavra do Senhor fala em Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 7, a parte B. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, sim, nós teremos o tempo de falar, mas é necessário conservar o tempo de estar calado, pois muito mais vale guardar o seu silêncio do que falar aquilo que vai te trazer uma inquietação. Você pode ter ouvido muitas palavras dizer, muitas pessoas falarem, eu não ligo para o que os outros pensam, eu falo o que me der na telha. Na verdade, essa pessoa não é que ela não ligue para o que os outros pensam, ela não se responsabiliza pelas suas palavras. Mas a palavra de Deus, ela diz que o homem dará conta de toda a palavra ociosa que sai da sua boca. Por isso é importante guardar as nossas palavras. E só a sabedoria vai nos dizer qual é o tempo certo de falar. Lembra que eu falei para você que a sabedoria está mais perto do que você imagina? Que ela está te olhando? O silêncio é sinal de reverência. Você está diante da sabedoria. O teu silêncio não vai ser reverência à pessoa que te afrontou, mas vai ser reverência à sabedoria que está te observando, pronta para se revelar. Mas ela não vai fazer isso se ela vê que você não consegue guardar o seu silêncio. Então, em sinal de reverência ao silêncio, cale-se. Tem uma outra coisa muito importante no caminho até a sabedoria. A sabedoria, ela preza muito a conexão ou a união com pessoas. Vamos ler aqui em Colossenses capítulo 3 e o versículo 16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha, eu confesso que eu me maravilhei muito lendo esse versículo quando eu estava, na busca de sabedoria, e Deus, Ele colocou esse versículo diante de mim e eu fiquei muito maravilhada. E eu encerrando o primeiro vídeo sobre a sabedoria, quando eu terminei esse vídeo, uma irmã que assistiu, ela falou comigo, no privado, no meu WhatsApp,
E nós tivemos uma conversa maravilhosa ali naquele WhatsApp. Eu fiquei regozijada. E aquela nossa conversa era um resultado desse versículo. Naquela conversa nós nos aconselhamos mutuamente dentro da palavra de Deus. Ali, naquela conversa, não havia grandes ou pequenos, porque o maior é Deus. Então é isso que a palavra de Deus ela nos ensina, que devemos ter conexão e união com pessoas. Para a sabedoria é importante que você tenha contato com pessoas, porque é no observar, é nos conselhos que cada um dá, que vamos ter riquezas. Não importa se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno, em cargo que eu falo, mas o que importa é que essa palavra habite em nós. Essa palavra é a base de tudo, para que a sabedoria ela se desenvolva na nossa vida. Vamos ter que, essa palavra é o ensinamento, e a união e a conexão com pessoas é o desenvolvimento do trabalhar de Deus e da sabedoria na nossa vida. A sabedoria ela está para unir pessoas. Ela não cria classes, não faz distinção. Simplesmente ela une as pessoas nas suas tarefas diárias. A gente, naquele momento de aconselhamento, aprendemos a dificuldade de cada um e como somos parecidos, sendo tão diferentes. E isso é maravilhoso. É numa conversa como essa que a gente vê a nossa condição de ser humano diante de Deus e diante do nosso próximo. É muito maravilhoso poder ter contato com pessoas. E é uma coisa que eu não dispenso na minha vida. São as pessoas. Deus criou as pessoas para nós convivermos e aprendermos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi desprezado pelos judeus por quê? Porque ele estava sempre conectado com as pessoas. E eu não falo conectado por internet. Era uma união mútua ali. As pessoas iam até Jesus porque sabia que Jesus tinha palavras de Deus. E as palavras de Deus traziam paz. Jesus jamais negou ninguém, ainda que fosse leproso, ainda que fosse pecador, como os judeus intitulavam aquelas pessoas, doentes, fragilizados, pessoas com demônios. Jesus, ele não negou ninguém, ele simplesmente amou. E o amor do Pai libertou todas aquelas pessoas. Então não despreze a ninguém. Seja ele alguém que pode te trazer um exemplo, ou seja ele alguém que aparentemente não tenha um exemplo. Se você se der a oportunidade de conhecer, você vai ver que aquela pessoa pode até te surpreender. Agora vamos falar da coisa mais importante, do objetivo central dessa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 22, a partir do versículo 22. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não tem como falar na sabedoria e não falar em Cristo, que também é o autor da sabedoria. Os judeus, na época de Cristo, pediam um sinal e os gregos pediam sabedoria. E Paulo disse, eu te apresento Cristo, porque é o poder e a sabedoria. Para os judeus, o Filho de Deus nascer numa manjedoura, ser carpinteiro e se misturar com todo tipo de pessoa, ou seja, estar no meio de todo tipo de pessoa, isso era sinal de fraqueza, não de poder. Para os gregos, sabedoria era influência em muitas palavras, mas Cristo era um homem simples, que estava no meio do povo e ele falava para que o povo entendesse. Ele falava com parábolas, onde os humildes entendiam, porém os gregos não. Sabe por quê? Porque para falar das coisas de Deus, só tendo a mente de Deus. E Jesus Cristo, ele nos revelou a mente de Deus, através das palavras que saíam da sua boca. Mas quem conheceu a mente de Deus para que o possa instruir? As pessoas que buscavam sabedoria naquela época
Era como se eles quisessem instruir a Deus. Não, esse não pode ser o teu filho. Qual é o sinal de sabedoria que há nele, se ele fala com palavras que nós não entendemos, nós que estudamos tanto a lei de Torá e todas as outras leis que eles estudavam, e ele não conseguia entender uma simples parábola que Cristo contava. Mas para os humildes, esses entendiam completamente a palavra de Deus. E Jesus fazia questão de repetir para que a mensagem ficasse frisada na sua mente. Então, para se entender as coisas de Deus, é necessário ter o Espírito de Deus. Sabe por que o mundo, ele não acredita nas coisas de Deus? Porque simplesmente eles não compreendem e nunca compreenderão. Porque para compreender as coisas de Deus, é necessário buscar a Deus, temer a Deus, para que o Senhor lhe dê o espírito de sabedoria, que está contido aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para se entender as coisas de Deus, é necessário ter a revelação do Espírito Santo. E aqueles homens não tinham, porque eles resistiam a acreditar que Jesus era Filho de Deus. Mas para nós que somos salvos, esse é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não se julgue fraco ou incapaz, porque talvez você não tenha um estudo tão aprofundado de certas matérias humanas. Mas eu quero te dizer que a maior matéria, Deus ele te revelou, que foi a sua palavra. Então se apegue a isso e busque a sabedoria de Deus, porque essa mesma palavra tanto te dá sabedoria nas coisas de Deus, quanto nas coisas deste mundo, para você ter discernimento. E para finalizar essa mensagem, eu quero deixar um versículo para você em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, a sabedoria de Deus é muito mais do que foi falado nesse vídeo. O que foi falado nesse vídeo é somente o sopro da sabedoria. Se você buscar aqui, nessa palavra, com teu coração humilde, acredite, Deus ele vai te dar uma sabedoria que você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, valeu a pena traçar esse teu propósito. Então, se você gostou dessa mensagem, se isso te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir, deixa teu like, envia para os teus amigos. Vamos ajudar a propagar a palavra de Deus, se possível até os confins da terra. E ainda que esse vídeo não chegue, mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus ela vai chegar, porque isso é promessa de Jesus para a nossa vida. Muito obrigada e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, abunde em vosso coração.